Vai ser duro convencer esses caras a seguir em frente. Vou ter que fazer feito o Mário, não dá tempo nem pra pensar. Mas pode não dar certo. O livro de Oswaldo França Júnior, ele é vencedor do prêmio Valmap de literatura de 1967. Então é um livro importante, é um livro que tem uma narrativa centrada na figura do narrador e protagonista, o Jorge, né, justamente o Jorge do título, que é um brasileiro determinado, um brasileiro muito disciplinado e disciplinador, um motorista de caminhão, e o grande objetivo, no caso desse narrador e protagonista, o Jorge, é viajar até Caratinga, né, saindo de Belo Horizonte, Minas Gerais, viajar até Caratinga e através das estradas que muitas e muitas vezes se tornaram quase que intransitáveis, absolutamente intransitáveis, né? Não são poucas as passagens do livro, por exemplo, em que ele, liderando um comboio com 8 carretas, é obrigado a cortar o curso da estrada ou cortar um pedaço de barranco da estrada. Então é importante a gente se aperceber disso. O Jorge recebe uma missão do patrão, seu Mário, e a ideia é que ele traga 8 carretas carregadas de milho em um prazo de 1 semana de Caratinga até Belo Horizonte. Nesse sentido, o seu Mário lhe faz um apelo muito veemente para que ele cumpra o prazo, tem esse prazo exíguo de 7 dias. Na partida de Belo Horizonte, ele já acaba rompendo com a namorada, a Sandra, né, que é uma garota por quem ele demonstra muito apreço, mas com a qual ele rompe. Então é importante a gente perceber esse detalhe. O Jorge é um brasileiro, é um motorista de caminhão muito determinado, mas ele não se sente muito à vontade nessas relações que podem se tornar uma família dessas mais tradicionais. Pelo visto, o nosso narrador e protagonista tem um valor muito determinado aí, que é o valor da liberdade, né? Esse é um valor do qual ele não abre mão. Um outro detalhe igualmente importante é que a gente se apercebe que o Jorge, que às vezes os próprios empregados que trabalham sob as suas ordens, é o caso dos 8 motoristas de caminhão que ele vai dirigir, ele vai organizar para trazer o comboio de carretas de Caratinga, e esses motoristas de caminhão acreditam que o Jorge seja sócio do seu Mário, né, por conta do trabalho dele, por conta do empenho dele nas tarefas que lhe são confiadas, quando na verdade, ele é só um empregado que adora o patrão, né? Para ele, o seu Mário, que é o patrão dele, é quase que um super-homem, né? Ele nutre uma idolatria por esse patrão, né? Algo que a gente ainda hoje está habituado a ver, né? São muitas as pessoas que trabalham para um patrão e a relação passa a ser uma relação assim de muita afetividade, muita consideração, quase que colocam o patrão assim alguns degraus acima das outras pessoas. É o que acontece com o Jorge, né? Então é uma característica da personalidade dele. E ele recebe essa missão, parte de Belo Horizonte, briga com a namorada, e a grande primeira aventura do romance é justamente esse trajeto que ele faz de Belo Horizonte até Caratinga, onde estão impedidas de seguir caminho as 8 carretas carregadas de milho. É importante a gente perceber que já nesse périplo, já nesse trajeto, né, nessa travessia do Jorge até Caratinga, a gente se apercebe de um Brasil desconhecido para muitos de nós ainda hoje, e desconhecido principalmente naquela época para o público urbano, o público que tinha acesso aos livros, o público que já estava começando a ter acesso às televisões. E daí advém um detalhe que é um detalhe interessante, hein? O romance de Oswaldo França Júnior virou um filme de relativo sucesso, Jorge, um brasileiro, né, do qual a gente vai ver uns pedacinhos aí depois só para ilustrar algumas passagens que eu gostaria que vocês
se ligassem. E além do que, também outro detalhe igualmente importante sobre Jorge, um brasileiro, é o fato de ele ter dado origem à série televisiva de grande sucesso da Rede Globo de televisão, Carga Pesada. E a estrutura desse romance? Como é que é organizada a estrutura desse romance? Bom, a gente já falou que tem um narrador em primeira pessoa, narrador e protagonista, o Jorge. Além disso, cabe também ressaltarmos que o romance é narrado de uma só arrancada, né? Ele dá uma arrancada no começo e vem um bloco de texto de uma centena e algumas páginas. Por conta disso, a linguagem é uma linguagem que resgata assim, muito da oralidade, né? Segundo um crítico que faz o prefácio do livro, é uma narrativa que a gente pode considerar como uma narrativa semelhante a um causo desenvolvido por um exímio contador de causos. O Jorge seria mais ou menos esse narrador, um exímio contador de causos. É aquela história. Às vezes a gente está falando com alguém e um caso puxa outro, o outro caso puxa mais um e assim por diante. Entretanto, o crítico que faz o prefácio do livro deixa um detalhe muito claro. O Jorge jamais deixa ponto sem nó, jamais deixa história sem final. É só no desfecho do romance que a gente não tem o encontro fatídico, porque o Jorge infelizmente não consegue fazer a sua travessia naquele período de uma semana que tinha, né? Por conta de uma imensa ponte que desabara, o Jorge acaba ficando parado com as carretas ao longo de alguns dias. Ele que estava tão perto do seu destino, ele que lutara bravamente para conseguir entregar aquelas carretas no prazo que lhe fora determinado, mas ele, impossibilitado disso, é obrigado a parar por algumas noites em um bar à beira da estrada, onde acaba conhecendo uma menina com a qual se relaciona, um desses amores ligeiros de beira de estrada. E é interessante, é importante que a gente ressalte isso. O Jorge não consegue entregar as carretas no prazo determinado, mas existe um detalhe que é um detalhe do final, determinante também do romance. No momento em que o Jorge entrega a carga, ele vai ao escritório e não consegue encontrar-se com o patrão, o seu Mário. Quem está lá, como quase todas as vezes em que o Jorge vai até o escritório, é a esposa do seu Mário, a bela esposa do seu Mário, a dona Helena. Por conta disso, talvez por sentir-se meio angustiado por não haver conseguido entregar a carga no prazo, Jorge está se sentindo ali, naquela sala com o ar-condicionado ligado, com aquela mulher maravilhosa fumando aquele cigarro daquela forma charmosa diante de si, aquela mulher que sabe como nenhuma outra cruzar as pernas e mostrar o suficiente das coxas para enlouquecer um homem. O Jorge se levanta e acaba dando um beijaço na esposa do patrão. Beija a mulher do patrão de uma maneira bastante, digamos assim, máscula. Aí ela fica meio perplexa, mas pelo jeito não se mostra em nada ofendida com a atitude do caminhoneiro Jorge. Então é um grande romance, é um romance que tem alguns detalhes, né? Lembro a vocês o detalhe da linguagem, o detalhe de ter a dinâmica de um sujeito contando um caos, e é um dos grandes romances. Não se esqueçam, premiado em 67, o romance de Oswaldo França Júnior, ok? Boa prova para vocês. Obrigado.
tive uma ideia.